O empregado da Caixa é essencial para o país. Boa parte dos sonhos do Brasil passa pela Caixa. Do sonho da casa própria ao saneamento básico. E são os bancários da Caixa que fazem isso ser possível, estendendo a mão ao brasileiro e sendo a cara da Caixa de norte a sul. A FENAI e as APSEFs estarão sempre na luta pela valorização do empregado da Caixa e em defesa de um Brasil melhor. Caixa Social é caixa pública. Social é ser pública. Boa tarde, pessoal, ou boa noite, porque nós estamos no YouTube. Ou bom dia, pode ser qualquer horário do dia. Eu sou a Raquel Weber, sou diretora da FENAI aqui de Políticas Sociais. E a gente está começando aqui o nosso primeiro podcast da FENAI, aproveitando o mês da mulher. Aqui do meu lado está a Fabi, que é coordenadora da Comissão de Empresa pelos Empregados e também diretora do Sindicato de Brasília. E a gente tem duas convidadas para conversar comigo e com a Fabi, no nosso formato de podcast. Uma delas já está aqui com a gente, que é a Rita Serrano, nossa colega, eleita para o Conselho de Administração da Caixa. Tem um empregado que pode ser eleito pelos outros empregados, e ela é a nossa empregada eleita da última eleição com mais de 90% dos votos. Então, assim, muito nos honra a participação da Rita aqui no nosso podcast. E tá para chegar também a Érica Cocai, deputada federal pelo PT aqui do Distrito Federal, e que também é uma guerreira que nos defende muito nas pautas lá do Congresso em relação aos temas da Caixa e também aos temas da mulher. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que esse formato que a gente está explorando agora, um formato novo aqui para a FENAI, é bem a ideia de a gente fazer um bate-papo mesmo, conversar sobre essa questão de ser mulher nesse ambiente assim, socialmente tão complicado, mas também nesse ambiente político que todo mundo está inserido em maior ou menor grau também. Dizer que o nome que nós escolhemos aqui junto com a nossa equipe da FENAI, já agradecer a todo mundo da FENAI que nos ajudou a fazer esse podcast, Elas Fazem Acontecer, muito inspirada em vocês, que são mulheres que fazem acontecer, sem dúvida, a nossa vida, a nossa existência, a nossa resistência nesse mundo da Caixa. Então, eu queria começar perguntando se vocês estão bem. Mas em vocês, eu acho que a construção ela é nossa. Você Exatamente. Também faz a transformação e a diferença. Eu estou me colocando muito como anfitriã, mas é verdade, como também diretora de políticas sociais da FENAI, que é a primeira vez que a gente tem uma diretoria pensando a questão da mulher, da luta LGBT e a questão racial no Brasil, também é super importante. Com certeza eu faço parte também desse coletivo de mulheres que fazem acontecer, mas muito me honra a presença de vocês, porque... E lembrar aqui que todas nós empregadas da Caixa, até porque a gente continua defendendo a Caixa 100% pública e o direito dos nossos colegas. Eu acho máximo isso. É isso aí. E aí, Rita? Bom, primeiro eu queria dizer bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo nesse momento, que vai estar nos assistindo. Dizer que é uma iniciativa extremamente importante, viu, Raquel? Queria te parabenizar pela iniciativa, pelo modelo também. São muitas técnicas agora que o mundo oferece de comunicação e nós temos que explorar todas elas para chegar a nossa mensagem, né? A ideia é chegar a nossa mensagem nos colegas, na sociedade. E o tema das mulheres, eu diria que ele não só é um tema contemporâneo, como ele é um tema necessário, dado o fato de que nós estamos em pleno século XXI e as mulheres continuam ganhando menos que os homens. A violência contra a mulher nunca foi tão evidente como nós estamos vendo no Brasil, não só no Brasil, se a gente olhar aí para a guerra da Ucrânia, hoje, né, pela manhã, infelizmente, uma bomba atacou uma maternidade onde mulheres grávidas que estavam lá para o parto faleceram. Então, vivemos um momento difícil na sociedade, um momento de desafios para as mulheres e para toda a população, principalmente a mais carente, e fazer esse debate é um momento de reflexão, de refletir sobre aquilo que nós avançamos, né, no mundo em termos de igualdade,
de espaço, de respeito às diferenças e também no que nós regredimos e o que nós precisamos, quais são os passos que precisaremos dar à frente, né, para que a gente consiga viver e ter um mundo de paz e de justiça social, né? Eu diria que a igualdade, a justiça social e a paz trarão, com certeza, felicidade para todos, né? A felicidade será generalizada. E vamos começar aqui homenageando Fabianinha, que está grávida, né? E nada mais feliz, né? Nada mais alegre, nada mais esperançoso do que um filho, né? Então, parabéns, viu, Fabianinha? Obrigada. Que o seu parto ainda está longe, mas nós já vamos torcer para ser um bom parto, né? Longe, tá quase aí. 2 de julho tá chegando. Olha. Mas eu queria pegar o gancho que a Rita colocou, Raquel. Eu acho que, assim, eu realmente acredito nisso. Acho que um mundo melhor, ele passa pelo feminismo. Acho que as pessoas, elas distorcem o que é isso, que mulher é melhor que homem. Não, a gente luta por ter condições iguais, ter os mesmos direitos. E se a gente não tiver essas condições, a gente nunca vai chegar no mundo que nós almejamos e que, enquanto movimento, nós também lutamos. Então, eu acho que mais do que nunca, o cenário que você colocou, e nós que somos do movimento, a gente sabe o quanto é difícil ser mulher, e acho que nós somos revolucionárias. Não nós, movimento, mas as mulheres no geral. Porque elas precisam e têm que ocupar todos os espaços. Ô, Fabi, olha só, mostrando como a mulher é muito trabalhadora, a nossa deputada Érica Cocai está chegando agora. Ela estava ainda em atividades lá, né, no Congresso. Obrigada pela presença. Inclusive, a Érica talvez tenha que sair, porque ela está num processo de votação, né, lá. E então a gente vai contar com ela o tempo que ela puder aí. Minha deputada! Olá, menina. Olá, muito obrigada por poder vir aí no meio dessa agenda atribuladíssima. E nós fazemos ao vivo, para a Érica ficar mais confortável colocar o fone. Pode tirar a máscara se quiser, estamos todos aqui vacinados. Graças a Deus. E é assim, Érica, a gente está fazendo aqui uma conversa mesmo, nós mulheres que somos, como ali diz, né, elas fazem acontecer, representativas nesse movimento dentro da caixa, né, de ambientes, não, pode ficar sem. E o cargo dela ali como recém-eleita para o CA, a Fabi, coordenando a comissão de empresa, tu, nossa deputada e também empregada da Caixa, sempre defendendo nossos direitos, eu aqui numa pasta representativa para as mulheres na FENAI. Você também está na comissão. Eu também sou da comissão. E tu veio, inclusive, essa semana com muita questão lá na Câmara. Ontem estava aqui um ato do Caetano Veloso e outros artistas defendendo o direito da demarcação das terras indígenas. Conta um pouco pra gente como que foi isso e a importância desse processo todo, de ser contra essas PLs, também na vida das mulheres, Érica. Então, primeiro, é uma alegria estar aqui com a Fabiana, com a Rita, contigo. É uma alegria estar aqui com companheiras de tanta luta e que constrói mudanças cotidianas, né? Nós, mulheres, cotidianamente a gente constrói mudanças. Às vezes de forma silenciosa, às vezes não tão silenciosamente, mas a gente está construindo essas mudanças cotidianas. Nós estamos vivenciando uma necropolítica, que é uma necropolítica, uma política da morte, que é bem delineada neste governo. E é óbvio que uma necropolítica, ela atinge de forma diferente os corpos, né? Os corpos específicos, corpos femininos, sofrem mais com a necropolítica do que os corpos masculinos. Tem razão Simone de Beauvoir quando ela fala que quando há uma crise, todo segmento da sociedade sofrem, mas as mulheres, em função do histórico de violação de direitos, tendem a ter um impacto muito maior, e as nossas conquistas também. Crises econômicas, crises sociais, crises políticas, elas sempre atacam as nossas próprias conquistas. E o que nós conquistamos, a gente vê que está sendo ferido. E é um pouco que nós estamos vivenciando dessa necropolítica em vários aspectos. Primeiro, nós tivemos um PL do veneno. Então, você liberou de forma muito assintosa e muito criminosa, inclusive, o veneno, o agrotóxico na mesa do povo brasileiro. E se criou uma série de condições para facilitar que os agrotóxicos pudessem estar no Brasil. Agrotóxicos de países onde eles são proibidos, esses países estão exportando para o Brasil.
E nós temos um projeto, passou na Câmara, que é um projeto que tira a autoridade da Anvisa de fazer a avaliação do produto, que possibilita que, se em determinado tempo, um tempo muito exíguo, não tiver o licenciamento, há um pré-licenciamento, que esses agrotóxicos podem continuar existindo. Então, esse é um dos aspectos de uma política que atenta contra as diversas formas de vida. E eu digo que as mulheres, elas são, de forma muito aguda, atingidas por esse processo. Porque as mulheres, elas estão têm muita associação com a própria vida. As mulheres estão muito atentas para as políticas públicas, né? Quem está nos hospitais são as mulheres, quem está nas escolas são as mulheres, quem está no chão da própria comunidade, construindo os territórios, são as mulheres. E ontem teve uma belíssima manifestação, se avalia em 50 mil pessoas, com vários artistas, vários cantores, várias vozes, pessoas de vários lugares de expressão. Não falo de fala porque tem várias formas de falar. A expressão ela abrange todas as formas de fala, mesmo as que falam sem a oralidade. A gente fala também pelas lágrimas, fala pelo silêncio, a gente fala pelo corpo, fala de várias formas. Então, com vários locais, de vários locais de expressão, nós tivemos esse ato. E assim, de forma muito assintosa, a Câmara votou a urgência do projeto que possibilita o garimpo em territórios indígenas. Então, a presença das mulheres na luta dos povos indígenas, ela é muito concreta. Lembro que aqui o acampamento em defesa da terra e também a marcha das mulheres indígenas carregavam muita tinta de urucum no corpo, né? Urucum, genipapo, muita tinta de urucum e genipapo, que são sinônimos de integralidade, de ancestralidade e de poder. E aqui eles falavam em 4 poderes, em 5 poderes, os 3 poderes, o legislativo, executivo, o judiciário, o poder popular e o poder dos encantados. Porque há uma mágica teia de vida quando você se coloca dentro desta ramificação, ou dessa teia, ou dessa rede de vida. O ser humano não é dono da vida. Fazemos parte de uma teia de vida. Os indígenas compreendem muito isso. E a presença feminina é muito intensa. Eu tive alguns meses atrás, na Raposa Serra do Sol, verificando, junto com a Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas, um atentado. Vários indígenas, 12 indígenas foram baleados porque estavam fazendo uma triagem para quem entrasse na fronteira, para evitar o garimpo. Uma região de muito garimpo, perto do Monte Roraima, muito garimpo, para assegurar a territorialidade e os direitos. E o BOP do Estado, ele chegou e atirou nesses indígenas. E ali você vê muita presença feminina, né, das mulheres, muito, mas vê também muita presença das crianças. As crianças, os jovens, os adolescentes, participando de todo o canto da ancestralidade e de todas as discussões. Por isso, esse ato de ontem ele foi tão importante. E a Câmara se curvou a não escutá-lo e aprovou essa urgência. Mas a gente vai continuar. Vai sempre, né? Não, foi ótimo de ver tu lá, inclusive. Eu vi no Instagram dela. E esse formato de podcast, a Érica também está bem por dentro, porque eu vi que ela compartilhou hoje mesmo um vídeo lá do que bombou a semana passada com o Mano Brown. Então, está bem por dentro dessa nossa ideia. E, Rita, tu quando agora, né, tá eleita para o CA num ambiente muito masculino, dentro da Caixa, como presidente da Caixa, que é um homem, a gente sabe, e eu já ouvi tu falando como já não é fácil esse ambiente hoje, que tu é uma mulher que passou por muita coisa, tem, digamos assim, foi eleita para um cargo de muito respeito e tal, e mesmo assim ali já não é fácil. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente como que foi toda a tua trajetória, assim, não toda a sua trajetória, vamos gastar umas... mas assim, no início, como 3 horas. começou, como que despertou em ti essa vontade de estar participando, a Érica também, de resolver num ambiente completamente não tão favorável para as mulheres entrar nessa luta e defender direitos e tudo mais. Não, Rita, dentro dessa linha, pegando o gancho da Raquel, eu acho que é interessante falar também as dificuldades para mostrar que a gente consegue chegar lá. Eu acho que o principal é a gente ter referência e mostrar que as mulheres
principalmente quando unidas, mas tendo ali um exemplo, a gente se chega e chega longe. Porque é aquele debate. Para as mulheres tem que ter capacidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Para os homens pode ser qualquer porcaria que tá lá, tá ótimo. E não é bem isso e não deveria ser dessa forma, né? Não, tu colocou muito bem. Muito por conta de uma preocupação, assim, de que mais mulheres, ao estar nos ouvindo, ao estar vendo essas mulheres referência, também se estimulem. Quer dizer assim, é um espaço difícil, mas dá para entrar. Primeiro, antes de falar sobre isso, a Érica falou das mulheres, né, que estão em todos os lugares, e na realidade a gente sempre imagina assim, como as mulheres acabam sendo as responsáveis por cuidar dos filhos, dos idosos, né, dos companheiros, são as primeiras a sentir a falta da política pública, são as primeiras a sentir o impacto da falta da creche, da escola, da saúde, né? Então, e agora na pandemia, por sinal, todo o desemprego aumentou drasticamente, a miséria também. Quando você vai olhar, a maior parte dos desempregados são mulheres, porque ou foram demitidas ou então pediram demissão para poder cuidar dos filhos, porque não tinha escola para as crianças irem. Então, eu sempre digo o seguinte: as mulheres têm um olhar muito mais amplo da necessidade de um Estado, de um governo, da política pública, porque elas estão justamente em todos os lugares. Então, é fundamental que tenhamos exemplos como a da Érica e de outras pessoas ao assumir cargos públicos, né, no parlamento, nos governos. Porque no Brasil hoje você só tem 15% de mulheres, por exemplo, no Congresso Nacional. Em governadoras, quase nenhuma, né? Nós temos, acho que, 2. Então, assim, Só um pouquinho. Só uma. Érica, eu recebi uma mensagem aqui que estão te chamando para votar. Tá, ela já votou. Tá, tranquilo. Então, nós temos um processo. E por que é importante as mulheres ocuparem espaço? Justamente para levar esse olhar, que é o olhar da sociedade, o olhar da melhoria da qualidade de vida, o olhar humano. Nós precisamos humanizar as relações. E humanizar as relações passa pelas mulheres, porque são elas que abrangem a necessidade da sociedade, de todos os segmentos como um todo. Minha trajetória, eu sempre fui militante, na realidade. Eu comecei a militar na igreja, minha família é muito humilde, pessoal, nós somos em 4 irmãs, 5 irmãs, né? Uma parte do pai, que é gaúcha, mas uma família muito humilde. Meu pai era pedreiro, meu pai é analfabeto, minha mãe só fez a 4ª série, sempre tivemos uma vida muito difícil. E ficou claro para mim, desde pequena, vendo a situação da minha mãe, inclusive em casa, que acabava não podendo trabalhar porque tinha que cuidar dos filhos e tinha uma relação muito ruim com meu pai, ficou claro desde pequeno que a luta seria dura. Então, que eu teria que, logicamente, me desdobrar para não só sobreviver, porque a luta que na sociedade hoje a gente vive é por sobrevivência, mas também para garantir que não tivesse dependência econômica de um homem, que a relação com alguém fosse afetiva de fato e não uma relação de dependência econômica. Então, desde muito cedo, por conta dessa realidade. E eu fui militar na igreja, fui militante da Igreja Católica em grupo de jovens, no ABC Paulista. Eu fui catequista, dei aula na Teologia da Libertação, quer dizer, a gente usava a Teologia da Libertação na catequese nessa época. Depois fui para o movimento de mulheres, os sindicatos, quer dizer, eu sempre estive nesse processo, porque sempre acreditei, desde muito jovem, que a transformação, o mundo que a gente quer, a gente tem que construir. Mas tu acha que teve algum convite, algum momento que tu despertou esse interesse de participar de alguma coletividade, seja na igreja, seja no sindicato? Tu acha que as portas eram mais abertas do que é hoje, que a gente vê menos meninas vindo participar, querendo ocupar? Ou é uma coisa muito tua, assim? Tu, em qualquer época, tu acha que tu teria essa... Não, o que me ajudou muito foi a igreja mesmo, né? Quer dizer, era um grupo de jovens com uma visão libertadora, que era da Teologia da Libertação. Então, esse trabalho comunitário que se fazia era um trabalho, basicamente, por sinal, esse trabalho comunitário, a grande maioria são mulheres, né?
Todo o trabalho, a maior parte do trabalho voltado para o coletivo, para o social, é realizado por mulheres, em todos os segmentos. Então, começou na igreja, depois acabei sendo dirigente sindical, presidente do sindicato, e aí, naturalmente, por conta até da luta que nós sempre tivemos em defender o banco, em defender o direito dos trabalhadores, né, bancários, acabou sendo meio que natural, né? Quando nós conquistamos o direito de eleger um trabalhador para o CA, que é um direito recente, né, de 2010, né, de uma legislação, inclusive, feita pelo ex-presidente Lula. Então, é uma garantia recente. Quando nós conseguimos esse direito, aí foi meio que natural eu me colocar, por exemplo, na época, à disposição para esse debate. Entendia que era importante e nós nos colocamos. Agora, é dificílimo. Nós estamos falando de mulher em conselho de administração. No Brasil e no mundo, a média não é muito diferente. Você só tem 12% de mulheres em conselhos de administração, tanto de empresas públicas. Empresas públicas é um pouquinho até mais, dos eleitos, na realidade, é um pouco mais, em torno de 28% entre os eleitos e empresas públicas, mas na média, entre empresas públicas e privadas, você só tem 12% de mulheres em cargos de conselhos de administração. Então, aquele discurso da governança, de respeito à diversidade, de etc., porque é isso, ele na prática não existe. E nos cargos executivos de alta administração, você só vê homem. Então, é um desafio, né? Eu fui reeleita agora, mas, de fato, o ambiente que temos na Caixa, eu fui durante muito tempo a única mulher de 8 conselheiros, hoje somos em 2 pessoas, né? Tem uma Priscila indicada pelo governo, e é isso, é um ambiente masculino, um ambiente de dominação, mas eu entendo que outro dia eu dei uma entrevista, inclusive, com um pessoal aqui da CIPA de Brasília, e eu disse o seguinte: nós mulheres, nós temos que ser teimosas. Se a gente não for teimosa, se a gente não for persistente, a gente não consegue galgar espaço. Agora, é importante ter consciência das diferenças, porque o mundo faz com que as mulheres se sintam culpadas de tudo. Então, ela é culpada se ela deixa o filho para trabalhar, ela é culpada se tem um problema na relação pessoal, ela é culpada no trabalho se ela não ascende a carreira. Então, essa forma como se tratam as mulheres faz com que as mulheres se tolham e isso mexe com a autoestima. Então, acho que essa é uma das dificuldades das mulheres se dispuserem, né? Até porque o ambiente também é muito agressivo, muito masculino. Então, acho que quando você toma consciência dessas diferenças, aí a gente vai, com certeza, à luta, porque você sabe que não é um problema seu, pessoal, é um problema social que precisa ser combatido. Acho que é importante o pessoal que está ouvindo a gente entender isso, né? Não é individual, é social e tem que ser combatido por todos. A mulher se culpa e os homens normalizam essa questão de serem dominantes, né? Tipo, você tem uma dificuldade e não é só nesse meio empresarial. Ganho, né? Ninguém faz isso porque tem um ganho, né? O poder, né? O poder de mando, o poder de dominar, o poder... Eu sempre acho que os homens também não têm consciência, até porque isso tem a ver com a base econômica, que não dá para a gente aprofundar muito no tempo aqui, mas, na realidade, eles só saem ganhando, né? Porque ninguém faz isso porque perde, né? Do ponto de vista da felicidade, obviamente, todos perdem, mas essa coisa do gosto pela dominação que é inserida, porque é culturalmente inserida, eu tenho até dó dos homens, porque eu acho que se eles partilhassem mais, eles também seriam mais felizes. Por outro lado, eles têm um ganho, né? Tu quer comentar alguma coisa sobre essa coisa da trajetória ali no início, em relação a como é hoje? Porque, assim, na verdade, até eu queria uma pergunta para ti, que eu sempre quis fazer, vou aproveitar aqui. Porque, assim, tu como deputada, é muito pouco tempo que a gente pode votar, desde 1934. Eu não sei se desde quando que pode uma mulher se candidatar, se é ali. E hoje há um movimento, assim, pelo menos tinha, de as mulheres eleitas se juntarem por algumas causas de defesa de algumas questões mais femininas, mas em vários assuntos é impossível, né? Porque são muitas vezes mulheres que têm visão de mundo diferentes e contraditórias. Eu queria mais ou menos entender se isso realmente tem como se construir e o que a gente precisa fazer para aumentar a participação das mulheres na política, né? Porque a gente ainda conta nos dedos, apesar de o mundo parecer tão moderno e tão aberto. Não, em verdade,
Tem muitos instrumentos de dominação que são instrumentos de dominação que a gente consegue medir. As mulheres são as primeiras a serem demitidas, as mulheres são as maiores vítimas de violência doméstica, as mulheres ganham menos do que os homens, elas estão em menos espaços de poder, há uma subrepresentação feminina no parlamento. Nós temos por volta de 15% de mulheres na Câmara. É um percentual muito semelhante ao dos países onde as mulheres usam burcas. Nossas burcas e mordaças invisibilizadas. O Brasil é um dos últimos países em participação feminina no parlamento da América Latina. Então, portanto, nós temos discriminações que a gente mede, outras a gente só sente. E aqui as meninas falavam, a Rita, a Fabi falavam da culpa. A culpa é um dos mais profundos instrumentos de dominação, penso eu. Ele é internalizado, é invisibilizado, é internalizado. E são o que eu chamo da ditadura da perfeição. A minha experiência na Caixa, eu trabalhava na compensação, e a compensação as mulheres não somavam cheque. Somar cheque era atividade nobre do setor. E a gente colocava numa lote, a gente separava cheque, mas a gente não somava cheque. Então, um dia eu fiz uma reunião no setor para termos o direito de somar cheques. Era como se fosse não confiar na mulher? A tarefa de somar cheque era uma tarefa que nós tínhamos apenas, se não me engano, 2 mulheres. E a maioria eram homens, todos nós, via de regra, eram estudantes da universidade, trabalhava à noite, e a Universidade de Brasília não tinha o ensino noturno. Então, tinha muitos estudantes no setor. E a gente fez essa discussão, a gente conquistou o direito de somar cheque. E eu lembro que eu tinha uma amiga, Argelina, que ela dizia do medo de errar. E eu dizia, não, mas isso não é tão palpável assim, mas é concreto. É a ditadura da perfeição. Quando as mulheres ocupam um espaço culturalmente ocupado por homens, elas não podem errar. A gente vê isso no trânsito, né? Então, o trânsito, se é uma mulher que dirige e tem uma barbeiragem, é mulher. Agora, se é um homem, não tem nenhum comentário. Então, veja, ali tinha se fazia um mapa do número de erros na atividade de somar cheques. E eu ficava numa preocupação danada de não despontar, não errar muito, porque a gente tinha lutado por estar naquele espaço e porque eu iria escutar a ditadura da perfeição. Está vendo como vocês não deveriam estar aqui? É um pouco essa ditadura da perfeição. E a outra são as ditaduras da perfeição. Porque é como se a sociedade dissesse, ocupa teu espaço público, mas seu filho não pode adoecer, mas sua casa tem que estar limpa, mas você tem que estar disponível para o seu companheiro, mas você tem que ser perfeita. Então é como se exigisse a perfeição nas atividades, que são atividades determinadas por uma lógica de gênero, que o espaço da mulher é um espaço doméstico, embora elas adentrem o mercado de trabalho, ou adentrem os espaços públicos. Então há as ditaduras da perfeição. Como a perfeição não combina com a nossa humanidade, qualquer erro, há um sentimento de culpa. Eu já vi muitas vezes, Rita, as mulheres chegarem na Comissão de Direitos Humanos, com os filhos presos, e perguntarem onde foi que eu errei. Então, eu lembro muito uma Conceição Paganelli, que era uma liderança, que fez um movimento chamado Amar. O filho dela estava em uma unidade de internação, a dita FEBEM de São Paulo, e ela dizia assim, por muito tempo eu me senti culpada. Em determinado momento eu falei, não, espera lá, culpa o Estado que não me possibilitou a creche, culpa o Estado que não me possibilitou as políticas públicas, culpa o Estado que não tinha nenhum tipo de atenção ao uso abusivo de álcool e droga, enfim. Então, essa culpa é um instrumento de dominação e há uma culpabilização. A subrepresentação feminina, muitas vezes a gente escuta, é porque a mulher não gosta de política, é porque as mulheres não querem participar. Então, culpabilizam as mulheres pela ausência de mulheres no próprio parlamento. As mulheres, como vítimas da lógica sexista, são culpabilizadas por isso. Então, assim, é como parede e teto de vidro. Se é de vidro e você não vê, você não combate o que não vê. Então, você naturaliza. Se você não percebe que é uma violência, que é uma parede, que é um teto de vidro, que impede que as mulheres cheguem no conselho de administração, nas condições de primeiras gestoras das empresas, tem um teto de vidro. Então, se você não vê, você não combate, aí naturaliza. E se você nega, invisibiliza
o teto e as mulheres não chegam, você vai dizer, não chegam porque a culpa é das mulheres. Então, assim, é um processo muito cruel o que está em curso. E a gente precisa romper com isso. Aí nós temos uma bancada feminina que parte dela é eleita pelo sobrenome. Parte dela é eleita pelas dinastias. Tem muitas bancadas que contam com muitas dinastias. Aqueles que têm os avós, os bisavós, os pais. Então, é uma dinastia de atuação política. É como se houvesse uma propriedade, fosse uma propriedade a ser passada de geração a geração. Aliás, a lógica patrimonialista, ela alimenta o sexismo. Quem se sente dono da terra acha também que é dono das mulheres, dos nossos corpos. Moços, nossos corpos não são seus. Nossos corpos são nossos. A gente luta todos os dias por isso. Então, ali nós vamos ver que há uma bancada feminina que é subrepresentada, com o advento das cotas na legislatura, nas nominatas, nas chapas, e o fundo eleitoral. Nós tivemos um crescimento. Nós saímos de 53 mulheres na Câmara para 77. Então, houve um crescimento. Sim, porque, assim, tinha cota. Então, você colocava a mulher para eleger o homem. Então, assim, primeiro, a cota era de 30% nas chapas, mas não tinha obrigatoriedade do seu cumprimento. Então, se é 30%, e se você tem direito a 10 numa chapa e só tem 6... Bota a mulher para ser laranja. As mulheres têm que ser... Se você não tem mulheres suficientes para ter os 30%, tem que diminuir a quantidade de homens. Tem que ser 30%. Então, diminui a quantidade de homens. Isso foi um avanço. E a segunda foi o fundo eleitoral. E aí ainda tem o advento das mulheres, das candidaturas laranjas, que precisam ser combatidas. Mas isso representou também um crescimento. E ali você tem uma unidade na bancada feminina, no enfrentamento à violência contra as mulheres, mas há concepções diferenciadas de violência, porque é uma violência o que a gente sofre de parte dos aliados do governo na Câmara, que buscam nos calar. A violência política de gênero, ela não se reflete só na subrepresentação. Eles não querem que nós exerçamos plenamente os nossos mandatos. Então, nós já escutamos, a mulher que não age como mulher merece apanhar como homem. Eu já tive faixas, quando eu fui agredida fisicamente na Câmara Legislativa, eu denunciei na DEAN, no outro dia estava cheio de faixas, mulher que não age como mulher não merece ser tratada como mulher. Então, assim, gaiola das loucas, vocês deveriam morrer e não acordar mais. Isso lá na Câmara. Na Câmara. E a gente fez já várias representações. Inclusive, quando o então deputado Jair Bolsonaro disse com uma parlamentar, Maria do Rosário, que é uma excelente parlamentar, que ela não merecia ser estuprada. Então, me diga qual foi a representação no Conselho de Ética da Câmara que atentava à violência política de gênero que prosperou. Nenhuma. Nenhuma teve conclusão. Nem advertência, nem punições menores. Isso tu acha mais porque é uma maioria de homens ou porque não tem claro no posicionamento, inclusive de todas as mulheres, que isso é um absurdo? Mas o Érica, porque na realidade
aprovar isso significa que pode Tirar ser o mandato masculino. Mas uma Aí é a dúvida, disputa de poder, né? De espaço. já que é um podcast para a gente falar assim, mais livremente, eu fico numa questão. Então, assim, aumentou a representatividade feminina e por alguns instrumentos que são válidos, e que bom que aumentou. Mas eu posso afirmar que até para votar em mulheres, é bom que aumentou. Mas, assim, o ideal é buscar também as defesas que essa mulher, dentro da sua construção social, vai fazer na Câmara. É porque assim. Como representante realmente das mulheres, né? Isso, por isso que eu estava buscando esse caminho, assim. E tu tá lá, tu sabe muito bem, né? E tem uma questão, se a gente trazer para a realidade da Caixa, né? A gente está passando um processo, eu acho que eu vi também tu falando bastante sobre isso, aqui na FENAI a gente fez um artigo recente falando sobre isso, que as mulheres que têm um posicionamento de defesa das mulheres, vamos falar, as mulheres que se posicionam mais à esquerda, digamos, defendendo direitos de mulheres, defendendo um país mais justo, defendendo uma caixa pública, estão sofrendo um processo de apagamento da sua história. A gente viu, por exemplo, a presidenta da Caixa, Maria Fernanda, fez um excelente trabalho na sua gestão. Depois nós tivemos outra mulher, que foi a Miriam. E, muitas vezes, o presidente atual da Caixa, Pedro Guimarães, ele finge que esses mandatos, que essas presidências não ocorreram. Então, é como assim, essas mulheres, para ele, não ocorreram. Porque não são mulheres que... Olha, Raquel, não dá para defender tudo assim também, não. Não, eu estou fazendo de uma opinião minha, assim, pelo que eu vi, algumas manifestações. Não, eu não discordo que não ficou claro Pedro... que estava sendo considerado o mandato delas, por falas como se não tivesse tido mulheres naquela... Ele falou isso naquele claramente. Ele falou claramente que nunca tinha havido mulheres ocupando a vice-presidência ou a diretoria da Caixa. É mentira. Não, Era mentira. Claro, eu tô ele falando só das fala presidentes, abobrinha, né? Aí nós tivemos 2 mulheres, e além de termos 2 mulheres na presidência, nós tivemos vice-presidências, presidentas, nós tivemos diretoras, e inclusive no momento em que não tinha vice-presidência, nós tivemos diretoras que ocupavam a mesma função. Eu entrei na justiça contra ele. Ele não pode mentir dessa forma. Assim, você não pode ter o presidente de um banco como a Caixa, que é um banco feminino, porque é o Banco do Cuidado, e é um banco feminino. Você fala o banco, mas nós falamos moça, é a Caixa. Por A sinal, Caixa. A Caixa foi o primeiro banco a contratar mulheres na década de 20. Contratou 2 mulheres. Foi o primeiro banco a ter mulheres bancárias. Foi a Caixa Federal. Agora, só falando um pouco sobre isso, essa semana o banco fez uma live com as empregadas para falar no dia 8 de março, né? E aí, a linguagem utilizada pela direção do banco foi de que as mulheres são covardes, que as mulheres têm medo e, por essa razão, tem poucas mulheres em cargos de direção, que as mulheres têm medo de concorrer. Essa foi a linguagem. E aí, colocar, que é justamente disso que nós estamos falando, né, de como é colocada a culpa, quer dizer, se ela não concorreu, e se hoje, por exemplo, a Caixa só tem 28% de mulheres em cargos de chefia, tem 45% em cargos de gerência, mas conforme vai aumentando os cargos, isso vai diminuindo, chega no CA, nós somos em 2 de 8, tá certo? Então, é o lugar,
cargo máximo, e mesmo na vice-presidência tem 3 mulheres de 12, então é minoria, bem minoria, né? Então, a questão ficou colocada pela direção essa semana nessa live, que isso é responsabilidade das mulheres, porque as mulheres não concorrem aos cargos porque elas têm medo. Só que a questão, não, e aí eu até se coloca o mérito, né? Então, se você não concorreu e se você não alcançou, você é um fracassado, e se você, né, concorreu e foi aprovado, você é vitorioso, que é o mérito. Só que tem um problema, não existe essa igualdade de oportunidades. Isso não está colocado. Tanto é que as mulheres têm uma qualificação escolar maior, na média, se pegar na Caixa também, só que quando chega na hora da concorrência entre um cargo, se tem uma mulher e um homem, é o homem que é escolhido e não as mulheres. Então, é o contrário disso. Você não tem uma política de equidade de gêneros, você não tem uma política de igualdade de oportunidades. Mas aí, quando o pessoal vai falar, é porque a mulher ela é covarde. E colegas, e eu vi colegas aí, se colocando nessa posição. É mesmo, sabe porque eu tenho filho em casa, eu tenho medo de deixar, eu sei o quê, porque como se isso fosse responsabilidade dela, né? Se não fosse social. Então, infelizmente, nós tivemos um avanço grande das mulheres no século passado, no mercado de trabalho, nas condições de igualdade, em estar em todos os espaços. De fato, tivemos um avanço no século passado e começamos o século XXI, infelizmente, numa situação dificílima no Brasil e no mundo, né? Só ver o que está acontecendo no mundo com relação, quer dizer, um retrocesso de espaço. Agora, isso só será revertido se tomarmos consciência que essas diferenças são sociais, elas são construídas, porque também tem interesses econômicos nessa construção, interesse do próprio capitalismo, porque as mulheres ganham menos, tá certo? Elas ganham menos, lavam roupa, não precisa ter lavanderia pública, cuida dos filhos, não precisa ter Serviço não creche remunerado, pública. né? O serviço não remunerado, via de regra, é feito pelas mulheres. Lógico. As Então, mulheres se se dedicam muito mais. não é? Então, assim, você tem serviço não remunerado e você tem as mulheres ganhando menos. E quem ganha com tudo isso? Quem ganha com tudo isso é o capitalismo que ganha, e a miséria não para de aumentar em todos os segmentos. Então, é algo que é possível transformar, lógico que é, mas nós temos que tomar consciência dessa realidade e buscá-la transformar, seja no cotidiano, seja do ponto de vista do Estado. Né? Isso que a Rita fala, assim, que é uma maternofobia também, que é muito presente, né? Eu lembro de um presidente da Caixa, que no dia 8 de março, isso tem mais de 20 anos, ele fez um manifesto de apoio às mulheres, e ele dizia assim, vocês, quando seus filhos crescerem, podem ocupar cargos de chefia. Então, assim, ele estava assumindo, é um sincericídio, né? Então, assim, porque ali você vê o seguinte, o nível de roubar o próprio tempo que a Caixa impõe hoje para os cargos de gestão. Então, se você não tem, o seu tempo não te pertence mais. Aliás, o trabalho intermitente é um pouco isso, né? O teu tempo não te pertence mais. A luta das mulheres nova-iorquinas é que 85% das pessoas que trabalhavam nas fábricas eram mulheres e crianças, e a jornada era determinada pelo dono da fábrica. Podia ser de 15 horas, 16, 17. Você estava lutando pelo direito ao seu tempo. Então, o seu tempo é seu, e o tempo é inexorável. O que nós estamos vivenciando aqui, esse dia e esta hora, nunca mais vai acontecer. Então, assim, roubar o próprio tempo. Então, como absorve o tempo, eu já vi muitas mulheres na Caixa serem preteridas de cargos de chefia em função da maternidade. Mas é muito, Érica, não há muito tempo atrás, se você imaginar alguns anos atrás, os empregadores não contratavam mulher em idade fértil, porque senão podia engravidar e ia ter licença maternidade. Mas o exemplo que nós temos hoje, a gente tem a ferramenta da GDP dentro da Caixa. Até uns 2 anos atrás, as mulheres que estavam em licença maternidade, elas não recebiam nota, ou seja, elas ficavam impedidas de poder participar de um PSI. Hoje, avançou um pouquinho, repete a nota anterior, mas quer dizer que as mulheres não têm direito a serem mães, porque não podem galgar espaços dentro da empresa. Não tem direito, é uma maternofobia, é um impedimento de que as mulheres possam ocupar todos os espaços que nós temos condições e capacidade para ocupar, porque é lugar de mulher onde ela quiser, em função da maternidade. Então, assim, quando eu entrei na Caixa, em 82,
As mulheres, assim, se você não podia entrar grávida do concurso público, mas você não entrava grávida. O que eles faziam? Eles não Você, contratavam? Não vendia vaga? não. Você Você não era segurava a vaga, mas você tinha que passar 6 meses, ou seja, você tinha que ter o bebê, e depois de ter o bebê, tinha que passar o tempo da licença maternidade, que se não me falha a memória, era de 4 meses. Depois salário. disso é que você ficava sem salário, Claro, sem que não tinha emprego. sido contratado. Então, só depois disso é que você poderia contratar. Isso é lógico sexista. Quando a gente entrou Tem que fazer também teste de na gravidez. Caixa, a gente tinha o auxílio creche, era só para as mulheres. Então, assim, quer dizer que cuidar de menino não é coisa de homem? É só coisa de mulher? Tem empresas estatais, inclusive, que isso existe até hoje. Só quem recebe o auxílio creche são mulheres. É como se os homens não tivessem responsabilidade pelas crianças. Quando a gente entrou na Caixa, era assim, foi o movimento sindical que mudou isso. A gente conseguiu muitos avanços. E a gente conseguiu, particularmente no governo, na gestão da Maria Fernanda, a equidade, o plano de equidade de gênero. A gente conseguiu participar do programa de cumprimento de metas para a equidade de gênero. Então, assim, houve muitos avanços nessa perspectiva, que são todos negados pelo Pedro Guimarães. Pedro Guimarães, a memória dele, ela é avivada por a sua condição de sabude de Bolsonaro. Ele repete, é ventríloco de Bolsonaro, e ele não tem qualquer tipo de compromisso, nem com a empresa. A gente tem várias ações contra ele. Ele distorceu o lucro da Caixa, porque ele não considerou a correção monetária, para dizer que na sua gestão deu mais lucro do que nas gestões anteriores, não corrigiu monetariamente, enfim. Ele, ao mesmo tempo, nós temos vários requerimentos de informações sobre as visitas que ele faz, que ele diz que é preciso conhecer a realidade, então eles desrespeitam os gestores e os empregados. Os empregados da Caixa e os gestores sabem a realidade. O gestor da Caixa sabe a realidade do município, mas ele faz toda uma equipe. A gente já fez o requerimento de informações sobre quanto ele gasta, mas tem outras coisas. Por que a Caixa contratou um cantador de rodeio? Eu não sei como é que chama isso. É um cantador de rodeios, para fazer uma propaganda, que é um valor vultoso, sem licitação, e colocou isso em sigilo. Por que a gente não pode acessar quanto a Caixa gastou? Quanto a Caixa gastou na contratação desse amigo do Jair Bolsonaro, porque é um amigo do Jair Bolsonaro, foi contratado sem licitação. Então você não sabe, você não tem o acesso de quanto foi gasto, porque está sob sigilo. Por que está sob sigilo? Por que você quer esconder isso? E tantas outras coisas. Então, portanto, é uma gestão que não se caracteriza, não tem ações concretas do ponto de vista da equidade de gênero dentro da empresa, mas há um discurso, que é um discurso que é falacioso, que muitas vezes é mentiroso, de que é o banco da equidade de gênero. Da mesma forma que ele fala que é o banco da inclusão das pessoas com deficiência. Mas, em verdade, foi uma ação. Foi uma ação que obrigou a Caixa a cumprir a cota. Ele queria que ficasse sem plano de saúde e isso tudo mesmo. mais. Agora eu fiquei curiosa, Raquel, do nosso papo aqui. A gente falou muito da questão da conscientização, a questão da ocupação de espaço, mas como é que a gente muda a sociedade? Porque o grande problema da gente não ocupar, ele está no dia a dia, porque as pessoas não entendem. E esse discurso, né, não tem que debater política, não pode debater isso, esse outro, e acaba influenciando diretamente as mulheres, que muitas vezes reproduzem os padrões machistas da sociedade e criam também homens e mulheres com esses padrões. Como é que a gente muda? Eu acho que tem um paradoxo também em tudo isso. A gente, quando olha para os números, para as oportunidades, para os governos que tem, para essa guerra na Ucrânia, a gente pensa, nossa, tá muito pior. Tá horrível, tá? Parece o início do século XX, como diz a Rita. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de muitas mulheres vindo para uma conscientização muito novas. Umas meninas de 12, 13 anos, elas buscam conteúdo na internet. Elas já vêm com uma coisa, um empoderamento que a gente não via. Na minha geração não se via. Então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, eu vejo um momento melhor do que do passado. Assim. Eu tenho certeza que a minha mãe, separada, com 4 filhas, passou
muito mais dificuldade para, por exemplo, ir num restaurante com as crianças sem marido nos anos 80 do que hoje. Claro, ter 4 filhas hoje já não existe, né? Mas se hoje alguém tivesse numa situação, como é que era? Desquitada, era assim, eu acho que mudou tantas coisas. Eu me sinto muito mais livre hoje para ser uma mulher solteira sem filhos. Eu não sinto a mesma pressão que eu tenho certeza que muita gente sentia. Então, eu acho que tem muitas coisas também que estão melhorando e que tem muita gente se interessando por política, fazendo debate. Bom, esses podcasts mesmo que a gente estava falando aqui, tem muitos que estão trazendo mais informação. Então, eu acho que tem uma abertura, mais opções para quem gosta de entender mais as coisas, tem mais coisas disponíveis e que isso é muito bom e que vem vindo uma galera aí com muita vontade de fazer acontecer. Ontem mesmo, quando eu falo ontem, gente, isso aqui está sendo gravado, então não está sendo botado hoje no ar. Então é ontem do dia 9 de março. Mas ontem tinha muitos jovens aqui em Brasília naquela manifestação pela terra, pelo meio ambiente. Então eu acho que é um paradoxo, porque concretamente parece pior, mas eu sou otimista. Eu acho que o mundo já está mudando, assim, para melhor para as mulheres, para os negros, para os gays e todo, né, LGBT não é só gay, e para as minorias no geral. Então, mas é isso, quando eu converso com colegas minhas da Caixa, como vocês falaram, tá muito melhor, me sinto uma mulher super bem colocada, sou super empoderada, mas na hora de engravidar, ainda em 2022, tem medo de perder o cargo, tem medo de falar para o gestor que vai engravidar pela segunda vez, parece que é uma coisa horrível, se sente culpada e não sabe como se dividir entre a Caixa e os filhos, isso várias e várias e várias. Então, e aí eu digo, nossa, tá tão moderno que a gente parece a minha mãe nos anos 80, que teve que... Porra, ela teve que escolher... São outras formas de dominação, então, né? É isso, é um paradoxo e a gente tá... Mas assim, aqui toda a realidade é grávida de seu contrário também, né? Isso. Então tem uma juventude que está presente em várias manifestações, é uma juventude que é muito viva e que tem muito presente o conceito de empoderamento. Empoderamento de raça, empoderamento de gênero. Então, a juventude que não quer ser silenciada. E nós vimos isso no dia 9, a manifestação, eram jovens, mas não eram jovens, na sua grande maioria. E todas as grandes manifestações de defesa da vida, da liberdade, são jovens. Jovens e principalmente mulheres. Mulheres, jovens e mulheres. Então, se você olhar, o Bolsonaro tem uma rejeição maior das mulheres. As mulheres, elas criam um processo de resistência a toda essa misoginia que está posta, né? Agora nós estamos... Elas sentem na prática, né? A dificuldade é maior, né? Elas sabem ali no dia a dia que a luta é dura. A gente vai ter que começar a encerrar já pelo tempo que a gente tem disponibilizado dos meninos. Temos uma participação que eu quero muito valorizar aqui, que é por vídeo, da presidenta da APSEF do Maranhão, a Gisele Menezes. Nós temos 27 APSEFs que fazem parte desse universo da FENAI, e ela é hoje a única presidenta mulher que a gente tem entre as APSEFs. Então, ela, como mulher, ela está representando todas as diretoras das APSEFs e também as diretoras da FENAI, que algumas aqui fazem parte dessa mesa. E a gente vai ouvir agora a Gisele, e depois a gente parte para o encerramento desse nosso primeiro podcast, que eu acho que foi ótimo. A gente busca fazer o mais descontraído possível, mas o tema é um tema que às vezes nos dá assim, até uma questão no estômago por conta da... primeiro, que não é fácil ser mulher, então não é fácil falar disso, né? Só anunciar que a gente acabou de derrubar o veto da dignidade menstrual. E o governo tentou fazer uma farsa, colocou um decreto. O decreto não fala qual é o valor, não fala qual é o público que seria atingido. O projeto está muito redondo, com as fontes, os segmentos. E veja, o governo vetou tem 5 meses esse projeto. E o próprio governo, o Bolsonaro, disse que seria o auxílio mods, as mulheres começaram a menstruar agora, então coloquem, derrubem um veto, que eu coloco dinheiro, vou tirar da saúde, da educação. E aí, há 2 dias atrás, ele fez um decreto dizendo que estava colocando recurso, mas não se sabe qual é o recurso, depende de disponibilidade orçamentária e financeira, para tentar impedir a derrubada do veto. E nós conseguimos derrubar o veto hoje na Câmara por mais de 400 votos contrários. Que maravilha. Então, nosso podcast aqui no Mês da Mulher, num momento importante. E aí, se caiu o veto, presidencial o veto, né? Aí já é implantado automaticamente ou ainda tem mais? Não. Aí, assim, tiveram 25
deputados e deputadas que defenderam a manutenção do veto e 426 deputados e deputadas que defenderam contra o veto, portanto, conseguimos derrubar o veto. Isso é uma grande conquista, porque significa que a gente se vacinou contra essas estratégias de um governo absolutamente mentiroso. E uma outra coisa é que, assim, quando eu comecei no movimento da Caixa, a gente não tinha o direito à sindicalização, não é? Então, era um movimento de muitas mulheres aqui em Brasília. Então, a maioria das lideranças eram mulheres. E era um processo muito belo, porque nós, durante as greves, uma de nós pegávamos todos os nossos filhos nas escolas e levava os filhos para a Assembleia, e a gente se cuidava, né? Então tinha muita sororidade. E, obviamente, quando você tem mulheres presidindo, dirigindo um movimento, você estimula que outras mulheres possam atuar. É como a frase do Obama que a Dilma disse quando ganhou a eleição. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos e podemos muito mais. E dizer também que a gente tem que identificar as violências, né? Tem muita violência que elas foram tão naturalizadas que a gente não identifica. Então, eu falo numa fala que é difícil esquecer. A gente fez uma discussão sobre violência política de gênero, porque você ganha um mandato, depois você é alvo de muitos ataques, porque tem muito jagunço digital. É um governo com muito jagunço. Então, a presidenta Dilma. Então, nós fizemos uma reunião com um relatório sobre violência do Instituto Marielle Franco, que Marielle foi vítima de violência, no dia 14, vai fazer 4 anos, foi uma violência brutal, uma eliminação. E a Marielle está muito viva entre nós, né? Porque ela sempre dizia, eu não serei interrompida. E não foi interrompida. Nem com as balas se interrompeu o que representa a Marielle. O Instituto Marielle Franco trouxe um mapeamento da violência política de gênero. E tinha fala de muitos depoimentos muito impactantes sobre os desafios que estão postos. As mulheres sofrendo muito, muitas mulheres. Eu sou a primeira mulher negra, eu sou a primeira mulher lésbica, eu sou a primeira mulher trans a adquirir um cargo de vereadora na Câmara de Vereadores da minha cidade, e eu sofro tantas violências. E a fala de uma menina, de uma vereadora negra, de uma cidade do interior do estado do Nordeste, do interior do estado do Nordeste. E ela disse alguma coisa que me impactou bastante, que ela disse o seguinte, tem dias que eu acordo e eu penso assim, é o meu mandato que vocês querem? Toma, porque eu preciso viver. Então é preciso muita reação contra a violência política de gênero, contra a violência institucional que atingiu Mariana Ferri, contra as diversas formas de violência, inclusive a violência doméstica. Porque pense que na rua ninguém sabe quem a gente é. É em casa que a gente tem nome, tem história, é para onde a gente quer voltar, quer que os nossos meninos voltem, meninas voltem todos os dias. E tem milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa. E chegarem em casa serão arrancadas delas mesmas. Então são muitos desafios que estão postos, apesar de que toda a realidade é grávida do seu contrário. E tem uma geração que chega com muito empoderamento, com muito espaço de fala, com muita decisão de não ter o corpo ferido, de não ter o corpo dominado. E eu acho que isso a gente viu no dia 9, no ato pela terra contra os pacotes da destruição. E veja que cinismo, né? No momento em que estava tendo esse ato belíssimo com milhares de pessoas, a Câmara estava aprovando a urgência da mineração em territórios indígenas, com a fala do líder do governo que há muita ilegalidade. Então, vamos fazer com que não sejam mais ilegais, são legais. O mercúrio, que é de toneladas de mercúrio, e que atinge basicamente as mulheres. As mulheres são muito presentes nos movimentos de defesa dos territórios indígenas. E nós temos, pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher indígena, né, parlamentar. Eu lembro que a Joênia falou uma coisa. Eu conheço a Joênia há algum tempo, porque a gente lutava muito pela demarcação da Raposa Serra do Sol, que ela fez a sustentação oral da Raposa Serra do Sol como advogada à época. E a Joênia, ela falou uma coisa que me chama muita atenção. Ela disse assim, quantas vezes eu vim aqui nesse parlamento e eu fui recebida com bombas de gás, com cacetetes. Agora, eu carrego um bottom no peito, um bottom parlamentar. E eu entro pela porta da frente com o olhar altivo. E ninguém
vai poder impedir a minha própria fala. E eu represento tantas mulheres e tantos direitos dos povos indígenas. Então é isso, toda a realidade é grávida do seu contrário. Então eu lembro muito disso porque a gente já teve várias vezes com manifestações muito recebidas de forma muito violenta. E agora ela entra com um bottom que foi concedido pela sociedade para a defesa dos direitos indígenas. E a única na nossa história, até o momento, esperamos que tenhamos muito mais, mulher indígena no Parlamento brasileiro. São signos do projeto, do progresso, que faz com que a gente tenha segurança de que essa realidade de misoginia a gente vai mudar e vai arrancar a faixa presidencial que está no peito estufado do fascismo, da misoginia, do sexismo, enfim. Tá aí. Rita, quem sabe a gente também faz uma fala assim de uma análise desse nosso papo todo, que não é muito fácil. Aí a gente encerra. Aí a gente ouve a Gisele e encerra. Né? Às vezes vem um gauchismo assim. Ainda mais numa mesa dessa, que tá faltando uma cervejinha. Aí você fala tudo, não tem como não dizer que não é gaúcho. Eu fecharia a nossa conversa para dizer que nosso futuro tem tudo para ser maior que o nosso presente. Agora, cada qual vai ter que fazer sua parte, né? Nada cai do céu, tudo exige um esforço. Para as mulheres o esforço é sempre dobrado, mas é possível mudar a realidade que está aí, ela é possível, e que a gente tem que pegar a nossa história com as nossas mãos e construí-la, né? Então, acho que isso é possível, ter esperança é necessário, e construir um mundo justo, de paz para todos, vai só trazer felicidade, né? Nós vamos ter um mundo feliz que vai ser para todos, né? E dizer para as nossas colegas, para as pessoas que estão assistindo, faça a sua parte. Vamos cada uma de nós fazer a sua parte para mudar e transformar o que está ruim em coisa melhor. É isso. Agradecer o convite. Quem quis agradecer na minha frente? Não, eu botei sem querer um vídeo aqui do meu celular. Ela já quis encerrar. Agradece o convite. Direto, né? Que aqui nós estamos amplificadas. Eu vou ter que... A Raquel já ficou vermelha. Nós está encerrando já. Nós vamos ouvir agora a Gisele. Então, vai rodar. Olá, agradeço o convite da Raquel, diretora de Políticas Sociais da FENAI, para falarmos um pouco sobre os desafios da mulher trabalhadora. Historicamente, a mulher nasceu para cuidar da casa. Quando chega para trabalhar em uma empresa, principalmente em cargos gerenciais, os desafios são enormes. Então, neste momento especial de comemoração do Dia Internacional da Mulher, devemos sim celebrar nossas conquistas, mas sempre debatermos a mobilização para continuarmos defendendo nossos direitos. E o que eu deixo como experiência é que a responsabilidade, o desafio de estar nesses espaços de decisão é grande, é diário, mas o que tem me dado força para continuar é que mesmo devagar a situação está mudando. Então permanecemos unidas em busca de um mundo mais justo, de igualdade e respeito. Eu acho que a gente avança bastante enquanto ampliar a comunicação da FENAI, ampliar a comunicação das mulheres, já que elas fazem acontecer, e agradecer a presença das nossas ilustres convidadas, lembrar que nós tivemos uma presidenta deste país que sofreu muita violência, mas que a gente chega lá. E eu acho que nós temos que ter mais parlamentares, mais presidentas, mais representantes nos conselhos, mais sindicalistas, presidentas também, como a Érica já foi, lembrando aqui, porque mulher tem que estar aonde ela quiser. E nós não podemos ser regradas pelos homens e nem pelos conceitos machistas que somos criadas, e nós vamos avançar nisso. Muito bom, a nossa diretora sindicalista e nossa representante na Comissão dos Empregados. Sério, foi muito bom começar o podcast com essas figuras tão importantes. A gente fez questão, verdade, fez questão da nossa conselheira de administração e a nossa deputada federal aqui. Nós vamos botar agora um vídeo institucional da FENAI e está encerrado o nosso primeiro podcast. Obrigada, gente. Pô, foi trilegal. Cada empregado da Caixa é diferente.
E é exatamente por isso que nós, da FENAI e das APSEFs, estamos sempre promovendo ações de bem-estar, esporte, cultura, arte e a defesa dos direitos do empregado da Caixa e de toda a população brasileira. Além dos clubes espalhados nos 26 estados e no Distrito Federal, o empregado da Caixa pode contar com a FENAI e as APSEFs. Caixa Social é caixa pública. Social é ser pública.